Nós vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão do curso do aluno Bruno. Nós vamos ter várias etapas, tá? Então, a primeira etapa vai ser a apresentação do Bruno. Depois, vamos abrir a palavra para os componentes da banca, para a arguição. E depois também o público vai ter um momento para fazer perguntas. E a última etapa vai ser a reunião da banca para decidir, fazer a decisão final. Aí eu vou pedir para vocês se retirarem da sala, depois eu chamo para dar o resultado final, certo? Ok? Então, Bruno, por favor, você tem 30 minutos, tá? Muito obrigado, professora. Eu sou Bruno Couto Marinho, venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia de Computação e é sobre a análise da predição da tendência do preço do Bitcoin utilizando Long Short Term Memory para as tarefas de regressão e classificação. Bem, durante essa apresentação, vou passar por uma introdução, que eu vou apresentar alguns conceitos necessários para a gente conseguir abordar a fundamentação teórica e então partir para uma literatura relacionada. Essa literatura eu vou apresentar posteriormente a ela uma diferencial do meu trabalho em relação à literatura, depois apresentar a metodologia, os resultados apresentados, uma conclusão e algumas limitações do meu trabalho e possíveis trabalhos futuros. Bem, primeiramente, a tarefa de predição no mercado financeiro já é bastante estudada, então, principalmente com o uso de aprendizado de máquina para tentar prever ações e índices. E você tenta prever tanto o preço de ações quanto a tendência das ações. Isso é muito importante para o auxílio da tomada de decisão de um investidor e também para a parte regulatória e de supervisão do mercado, que você consegue identificar padrões e movimentações anormais. Isso é extremamente útil para a gente conseguir identificar se alguém está se movimentando com informações privilegiadas e tentar atuar em cima disso. Também identificar grandes movimentações, às vezes baleias de mercado, você consegue identificar a partir dessas movimentações. Para fazer essas análises de predição, são utilizadas análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica, em resumo, você pega os dados históricos de preço, então, por exemplo, máximo, mínimo diário, volume de transações, por exemplo, e você consegue gerar ou esses dados crus, ou, a partir dele, gerar outros indicadores e utilizar isso no seu modelo. Para a análise fundamentalista, são dados que vão além dos preços. Então, você tem, por exemplo, dados da macroeconomia, dados de sentimento, ou até mesmo dados da saúde financeira de uma empresa. Bitcoin, por sua vez, ele é definido pelo seu criador Satoshi Nakamoto como uma versão de dinheiro eletrônico peer-to-peer, par a par. Basicamente, ele é um livro de registros encadeado por blockchain e validado por prova de trabalho, proof of work, em que você tem várias transações de Bitcoin, em que você consegue transferir valores para carteiras sem necessariamente passar por um banco central ou por nenhuma instituição financeira. Então, o Bitcoin ele opera de uma forma à parte do sistema financeiro tradicional. A partir disso, você não tem um local centralizado onde você consegue ter o preço do Bitcoin. Por isso que muitas vezes o preço ele é definido pela oferta e pela demanda, observando corretoras mais centralizadas. Então você tem a Binance, por exemplo, uma dessas corretoras. Da mesma forma como nós temos corretoras de bolsa de valores, que nós temos as ações sendo negociadas, aqui nós temos o Bitcoin e outras criptoativos sendo negociados. Com o aumento da adoção mundial, se deu muito por causa da elevação do preço do Bitcoin, que antes valia menos de centavos de dólar e hoje vale mais de 40 mil dólares. Chegou a bater até 60 mil dólares no ano passado, se não me engano. E, além disso, a gente tem países que já adotam o Bitcoin como moeda oficial, como El Salvador e República Centro-Africana. Também temos empresas que têm Bitcoin no seu balanço, como Tesla e MicroStrategy, e até mesmo dívidas de países sendo emitidas em Bitcoin. Aqui é um gráfico para exemplificar o crescimento do Bitcoin ao longo dos anos, e pode perceber que aqui de 2017 até 2012 quase não dá para ver a diferença, justamente porque o Bitcoin ele cresceu muito. Por isso que algumas análises estão utilizando o log do Bitcoin, que é a análise que nós vamos fazer hoje. Então aqui é justamente o log que dá para realmente perceber as flutuações acontecendo. Na fundamentação teórica, alguns conceitos que são interessantes. Todos os trabalhos de predição de preços, em geral, se dividem entre classificação e regressão. A classificação, ela basicamente tenta ver se o Bitcoin vai subir ou cair, ou talvez uma classificação ternária, definindo um limite. E esse conceito de limite é muito importante, porque com ele a gente consegue definir um limite superior e um limite inferior, e baseado nele, se o Bitcoin subiu acima do limite superior, é uma classe, ficou entre o limite lateral e abaixo é uma outra classe. E será abordado dessa forma aqui no trabalho. Aqui as métricas de desempenho utilizadas para classificação em geral não tem um consenso, mas em geral são essas: acurácia, precisão, revocação e F1 score. A acurácia basicamente mede o quanto que foi acertado
quanto que o modelo acertou do total de predições. A precisão é quanto que o modelo acertou dos totais que o modelo diz que são verdadeiros. A revocação já é do total de positivos, quanto que o modelo acertou dos que são positivos. Ou seja, a revocação ou sensibilidade é a taxa de verdadeiros positivos. Já o F1 Score, ele é um cálculo que utiliza tanto a precisão quanto a revocação, que a partir disso ele gera uma métrica que leva em consideração os dois como importantes. Isso aqui é importante para quando você tem desbalanceamento de classes, que também é um cenário estudado aqui. No nosso caso, a gente está analisando a classificação ternária. Então, as medições elas são feitas de uma forma agregada. Então, não estamos analisando uma classe específica. Outro que é importante é justamente o AUC, ou Area Under the Rock Curve, que é justamente a curva característica de operação, do receptor. Ela é calculada pela taxa de verdadeiros positivos com a taxa de verdadeiros negativos, que é a mesma coisa do recall, ou revocação, mas ela basicamente vê dos negativos quanto que eu acertei, que são realmente negativos. E assim a gente calcula a curva, a área embaixo da curva é o AUC. A regressão, por sua vez, ela tenta medir um preço. Então, ou a gente tem o preço do Bitcoin em si, ou a gente tem um log do preço do Bitcoin, ou talvez algumas abordagens a gente tenta achar a variação do preço, por exemplo, 2%, 3%. E as métricas que são utilizadas basicamente usam a diferença entre o que você previu e qual o valor real. Então, o erro absoluto médio ele calcula justamente essa diferença, ele faz a média. O erro quadrático médio ele pega justamente o quadrado dessa diferença, então isso é muito importante porque você consegue fazer com que os outliers eles sejam muito maiores, então a gente dá maior peso neles. Só que o problema disso é que você aumenta a unidade ao quadrado, por causa desse quadrado. Então a raiz do erro quadrático médio traz de volta essa unidade ao que era antes. O erro percentual absoluto médio, ele tem uma outra ótica. Primeiro ele calcula o erro percentual e depois ele faz a média. Então você consegue de fato o erro percentual absoluto médio do seu trabalho. O coeficiente de determinação já, ele trabalha também com o quadrado da diferença, mas ele também trabalha com o quadrado da diferença com a média. Mais um conceito que é importante para a gente abordar é justamente janela de tempo de acredito que são abordadas na literatura. Também não há um consenso, tem diversas abordagens, essa é uma delas. Em resumo, como que funciona? A gente tem uma janela de tempo que vai prever esse dia. Então o modelo é treinado com uma quantidade de dias que são utilizados para treinar para prever o próximo. A janela anda mais 10 dias para prever o próximo, mais 10 dias para prever o próximo, mais 10 dias para prever o próximo. E baseado nisso a gente vai montando o nosso modelo. Essa janela de tempo ela pode ser tanto maior ou menor, dependendo do cenário que vai ser estudado, assim como o de acredito também pode ser maior ou menor. Nesse caso aqui estamos prevendo uma semana à frente. E no nosso trabalho a gente tentou variar justamente o limite, a janela de tempo e o de acredito. O modelo de rede neural utilizado foi LSTM. A rede neural basicamente ela tenta simular a forma como o cérebro humano funciona. Então você tem vários neurônios que são definidos pesos entre eles e por fim aqui a gente tem as saídas. E a rede neural LSTM ela tem uma característica muito importante que ela consegue combater a perda do gradiente, utilizando o portão do esquecimento. Basicamente o portão do esquecimento, a perda do gradiente acontece quando nós temos uma série temporal muito grande. Então o modelo ele acaba esquecendo dos primeiros valores. Quando a gente utiliza o LSTM, esse portão de esquecimento faz ele lembrar de alguns valores anteriores. E aí a gente consegue controlar um pouco melhor essa perda do gradiente. Em relação à literatura, alguns trabalhos estudados, eu trouxe alguns que abordam de forma diferente o mesmo problema. Primeiro, sobre predição, eu trouxe um trabalho que trabalha sobre a predição do mercado financeiro de 2020, que trabalha com classificação binária e indicadores técnicos. Trabalha com indicadores técnicos binários e contínuos e tenta ver qual deles é melhor. Concluiu que indicadores binários se saíram melhores do que indicadores contínuos e as melhores redes neurais foram RNN e LSTM, Recurrent Neural Network e LSTM, que era estudado. E utilizaram F1 Score e acurácia para fazer as métricas de desempenho. Já sobre regressão e o Bitcoin, esse artigo de 2017, ele justamente tentou ver a regressão do log do preço do Bitcoin e da volatilidade. E o trabalho a gente também está usando o log. Utilizou apenas os dados históricos da rede BNN e obteve como parâmetro de desempenho o MAP e o RMSE. Em 2022, esse artigo tentou fazer uma classificação ternária, que vai na linha com que nós queremos aqui nesse trabalho também. Variou o limite de acredito e janela de tempo e os dados históricos e criou uma taxa de mudança. A partir disso, ele conseguiu, com o modelo LSTM, uma AUC de 0,71.
Por fim, esse artigo ele tentou fazer justamente uma comparação entre regressão com classificação, e além de fazer os dois modelos. Para isso, ele utilizou o retorno sobre investimento, e utilizou dados históricos e dados da blockchain, que também são diferentes dos dados do mercado financeiro tradicional, que podem ser colocados no modelo. Utilizou o DNN, e a melhor acurácia foi de 53% para a classificação binária. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar a predição da tendência do preço do Bitcoin para as tarefas de regressão e classificação, utilizando a rede LSTM, dados históricos e volume de negociações. Para a gente conseguir atingir esse objetivo principal, a gente definiu alguns objetivos específicos, como avaliar os melhores hiperparâmetros da rede neural para as tarefas de classificação e regressão, analisar o impacto dos parâmetros limite, dia predito e janela de tempo no desempenho das tarefas de classificação e regressão, e também propor uma forma da gente comparar classificação e regressão que não seja por retorno sobre investimento. A metodologia aplicada. Bem, primeiro a gente precisa treinar o nosso modelo de classificação. Após o treinamento desse modelo, a gente também precisa treinar os nossos modelos de regressão, transformar os dados de regressão para classes, para aí sim a gente conseguir comparar os dois modelos. Cada um desses treinamentos foi feito com diversos cenários, variando justamente o limite, o dia predito e a janela de tempo. Então, por isso que são vários modelos. Cada um desses treinamentos, basicamente, foi necessário fazer a importação da base de dados, que basicamente são dias de preços históricos e volume de transações, a preparação dos dados e definição dos rótulos, e a escolha de hiperparâmetros. Para essa escolha de hiperparâmetros, nós utilizamos 100 cenários diferentes, 100 combinações diferentes dos hiperparâmetros, pré-treinamos o modelo para tentar identificar o melhor, e a partir desse melhor fizemos um treinamento mais extenso com Early Stop, levando até 500 épocas com paciência de 100 dias, os 100 épocas. Ou seja, se o modelo não melhorar em 100 épocas, a gente pega o melhor modelo. Depois desse treinamento, a gente faz a predição e a análise dos resultados. Aqui a gente tem a base de dados, como é que ela é constituída. Preço de abertura, fechamento, máximo, mínimo e volume de negociações. Pode ser observado aqui em cima. E aqui nós temos que a base ela vai desde 2014 até de 2023. Então são mais ou menos 9 anos de análise diária. Então cada linha é um dia de análise. E também não é um consenso, tem estudos que utilizam horas, minutos e alguns dias, né? E dá para perceber aqui, a partir desse gráfico, desses dados, que o Bitcoin saiu de $400 para $34 mil, e aqui no meio também tem valor de $60 mil. Então ele aumentou bastante o valor e isso pode impactar também os resultados. Na geração de rótulos, a gente está utilizando o log e o preço para fazer o estudo de regressão e a classe para fazer o estudo de classificação. Só que a gente também definiu, a partir do preço de fechamento, a gente pegou qual que é o dia predito que eu quero prever. Eu quero prever esse. A gente olhou qual que é o preço de fechamento e a partir dele calculou a variação nominal, a variação predita, que o meu modelo tem que prever, a variação percentual, que o meu modelo tem que prever, e a partir dessa variação percentual, a gente conseguiu definir a classe. E essa classe foi definida, se o meu modelo, no caso aqui do exemplo, a gente utilizou 3%, nenhum desses valores foi maior que 3%, senão seria classe 2, eles ficarão entre 3% e menos 3%, classe 1, e menos de 3% seriam classe 0. A divisão da base foi feita de 70% treino, 10% validação e 20% teste, então, e de forma sequencial. Não utilizamos nenhuma validação cruzada nesse modelo ainda. Aqui nós também temos que os dados de treino, validação e teste. E também a normalização dos dados foi feita utilizando o fits transform nos dados de treino e com os pesos definidos por essa função, a gente utilizou o transform na validação e teste. Isso daí é muito importante porque a definição dos pesos para a normalização dos dados de treino não viu os dados de validação e teste. Então eles não foram contaminados pelos dados do futuro, apenas definição dos dados de treino. Em relação à metodologia, para o cenário de classificação por dados, basicamente a gente alterou a janela de tempo entre 15, 30 e 60 dias, os dados que a gente utilizou para prever o próximo, dia predito entre 1 e 7 dias, ou seja, amanhã e semana que vem, e os limites de 3, 5 e 7%, baseado num estudo que também utilizou esses mesmos valores. Aqui é uma tabela que exemplifica todos os 18 cenários abordados. Para a escolha dos hiperparâmetros de classificação, a gente utilizou, para a escolha das camadas, a gente utilizou das células 16 a 128 camadas, com incrementos de 16 em 16, e uma camada de grupal de 0 a 0,4 e taxa de aprendizado entre 0,001 e 0,1.
Da mesma forma, a gente fez um pré-treinamento, o melhor modelo foi treinado mais vezes com early stop. A metodologia para regressão foi bem similar. A gente adicionou, na verdade, janela de tempo de 7 dias, ou seja, uma janela de tempo menor, e um dia predito de 30 dias, um dia predito maior, para tentar ver os impactos que teriam no nosso modelo. Após a classificação, utilizamos os limites de 3, 5 e 7 da mesma forma como a tarefa de classificação. Aqui nós temos 12 cenários, sem levar em consideração a variação do limite. Com a variação do limite, teríamos 36 cenários, que seriam 3 vezes 12. A escolha dos hiperparâmetros foi de forma similar. A única diferença é que a função de ativação a gente variou entre a TAM e a ReLU. Então a gente variou essas duas funções de ativação para ver qual delas saía melhor. E também, da mesma forma, o early stop. Para a gente transformar os dados de regressão para classes, essa é a forma que a gente fez. Primeiro, a gente pegou o valor predito, o valor do log que foi predito, calculou o valor predito pelo preço, ou seja, 10 elevado ao que o meu modelo prediz. Calculei a variação percentual, ou seja, esse valor que o meu modelo prediz, o que isso quer dizer em percentual? E defini a classe, da mesma forma como o modelo de classificação. De forma gráfica, a gente teria aqui a classificação, nesse caso, seria classe 2, que subiu, aqui classe 1, que lateralizou, e aqui classe 0, que caiu. E para a gente comparar os modelos de classificação e regressão, basicamente a gente utiliza as métricas de classificação, já que os dois modelos agora conseguem ser transformados para classe. Então é uma comparação até trivial. Em relação aos resultados obtidos, de novo, trazendo de volta os cenários para classificação e para regressão. 15 dias, 30 dias e 60 dias para classificação, 1 e 7 dias de dia predito, e os limites 3, 5 e 7. Para a regressão, a gente adicionou a janela de tempo de 7 dias e o dia predito de 30. Em relação às escolhas dos hiperparâmetros, quais foram os nossos resultados? Bem, a gente não conseguiu obter um melhor hiperparâmetro, ou seja, esses aqui são todos os melhores cenários, os melhores hiperparâmetros para cada cenário testado. E dá para perceber que eles variam bastante. Então, observando pelo menos o número de células, a gente variou entre 16 e 128. Nós temos realmente aqui 16, que foi o melhor, e às vezes 128. Então, o uso de Random Search se mostrou ser interessante justamente porque a gente não conseguiu definir quais são os melhores hiperparâmetros para cada cenário. Então, foi importante por causa disso, que a gente viu que Random Search fez sentido, mas a gente não conseguiu entender como que definir qual que é o melhor hiperparâmetro para o cenário de classificação. A regressão foi de forma similar. Também não conseguimos identificar algum hiperparâmetro que seja a situação TAM foi melhor do que a ReLU, mostrando que de fato ela é superior nesse quesito. Aqui são cenários abordados para a classificação. É importante notar que quanto maior o limite predito, mais elementos nós vamos ter que variaram entre lateralização, porque nós estamos aumentando o espaçamento, então, consequentemente, mais número de elementos nós temos aqui. Então, aqui nós temos 3, 5, 7, 3, 5, 7%. Então, por isso que ele ficou nesse formato. Nós temos também uma grande concentração de elementos da classe 1, de forma geral. Então, isso pode ser bem expressado aqui, principalmente nos que tem limite 7. Então, aqui, por exemplo, nós temos 3.000 elementos dessa classe, 98 e 126 da outra. Mas alguns ficam mais balanceados, por exemplo, aqui. 913, 116 e 1.100 e 1.200. Em relação à variação do limite, analisando como que isso impactou os nossos resultados, nós temos que todos os cenários que utilizaram 7% foram os melhores. Então, a partir disso, tanto aqui, em todos esses casos, os 7% de limite foi superior. Provavelmente porque há uma grande concentração de elementos de amostra da classe 1, que representa a lateralização. Então, quanto maior o limite, mais elementos nós temos e provavelmente o modelo foi melhor por causa disso. Em relação ao dia predito, também temos uma coisa similar, só que não é quanto maior o limite, mais elementos da classe 1. Quanto menor o dia predito, mais elementos da classe 1. Por quê? É mais difícil para o Bitcoin variar muito quando a gente tem um dia muito próximo. É mais fácil variar quando a gente olha daqui a um mês, daqui a uma semana, do que daqui a um dia. Então, com um dia, a gente tem mais amostras da classe 1. E é o que realmente a gente percebeu aqui. Então, todos os elementos que tem 1, eles foram melhores do que os elementos que utilizaram 7. Que os cenários que utilizaram 7. Em relação à janela de tempo, nós temos que a variação de 15, 30 e 60 dias. Aqui nós temos um resultado interessante.
em quase todos os casos, 30 dias foi melhor. Aqui, 30 dias, 30, 30, 30, 30 foi melhor. A menos no melhor caso geral, que é justamente o sexto caso, que utilizou 15 dias de janela de tempo. É interessante a gente notar que 30 dias se mostrou realmente ser eficiente e constantemente eficiente. Tanto que aqui a diferença está na quarta casa decimal. Então, 957, a diferença está 9576, 9577, 8. Então, a diferença é muito pouca e o 30 dias se mostrou realmente ser muito útil. Mas 15 dias foi o melhor caso geral. Em relação aos resultados de regressão, a gente tem o dia predito sendo variado, agora com 30 dias também sendo testado, e obtivemos os mesmos resultados que a classificação. Ou seja, um dia predito obteve melhores resultados do que os 7 e 30. Então aqui 1, 1 e 1. Por que isso provavelmente aconteceu? Porque o modelo ele deve apresentar mais dificuldade de prever valores que são discrepantes, ou seja, prever grandes variações com assertividade do que valores que estão mais perto. Então é mais fácil dele prever um valor mais perto do que um valor muito distante. Então por isso que o primeiro dia predito provavelmente foi o escolhido. Em relação à janela de tempo daqui, tivemos uma relação bem próxima também com a de classificação, em que 30 dias se mostrou superior na maioria dos casos, que são 2 casos, mas não obteve, e obteve o melhor geral, na verdade, né? Aqui foi o primeiro, que foi o melhor geral, que utilizou 30 dias de janela de tempo, e aqui também 30 dias de janela de tempo. Mas é interessante observar que um dos cenários utilizou 60 dias de janela de tempo e foi o melhor, quando comparado. Por quê? Porque justamente aqui a gente está tentando prever 30 dias no futuro. Ou seja, quando nós utilizamos uma janela de tempo maior para prever um dia muito no futuro, faz sentido. Melhor do que utilizar uma janela de tempo melhor para prever um dia no futuro. Então, quanto mais longe o dia predito, maior deve ser a janela de tempo, provavelmente. Aqui nós temos os cenários abordados após feita a classificação dos elementos de regressão. Também temos o mesmo comportamento de aumentando o limite e também temos uma concentração de amostras muito grande. Então, ou a concentração está muito grande na classe 1, ou ela está muito pequena na classe 1. Então, são momentos que a volatilidade do Bitcoin ou ficou muito baixa, ou a volatilidade ficou muito alta, variando bastante e saindo daquele espaçamento definido. E aqui também são a representação das classes. Então, todos os cenários foram divididos em 3, para 3, 5 e 7. E aqui a gente tem o número de amostras. Que momentos que são 2.000, 200 e 200, e em momentos eles são mais parecidos. Um exemplo aqui, ó, 444, e aqui, por exemplo, é 2.000. Então, varia bastante. E aqui são os outros cenários também. Partindo para a variação do limite e para a análise, a gente percebeu que tem uma diferença em relação aos modelos de classificação. No modelo de classificação, todos os 7% foram vencedores. Aqui não. Aqui nós temos modelos que o 7% ele foi vencedor, mas também tem modelos que o 3% foi vencedor. Ou seja, tanto o 3% quanto o 7% se mostraram bons, mas o 5% em momento nenhum ele ganhou dos outros. Então, o modelo ele não foi tão sensível à quantidade de amostras da classe 1 quanto o modelo de classificação, porque ele conseguiu variar dessa forma. Então aqui nós temos 7%, 7%, 3%, 3%, 3%, 3%. E aqui 7, 3, 3, 7, 3, 7%. Então variou bastante. A partir pegando os melhores modelos de classificação e os melhores modelos de regressão, que alguns ficaram, foi diferença na quarta casa decimal também, decidi incluir nessa comparação. A gente pegou justamente com o limite de 7%, que foram os melhores cenários, a gente comparou R de regressão e C de classificação. E a partir daqui todos utilizam 1 de dia predito e varia basicamente o limite. Então nós temos aqui que a classificação se mostrou ser superior em todos os casos, só que em alguns momentos ela se mostrou levemente superior em relação à regressão, mas em alguns casos se mostrou bastante superior à regressão. E aqui foi superior, não muito. Por fim, a gente conseguiu de fato apresentar um estudo sobre os hiperparâmetros, que identificou que a função tanto ela foi melhor que a função ReLU, e que os hiperparâmetros eles variam bastante dependendo do cenário analisado. Ou seja, fez sentido utilizar Random Search para fazer essa escolha de parâmetros aleatórios. Em relação ao objetivo 2, que é analisar os parâmetros de limite de predito na janela de tempo, nós observamos que o limite ele tem uma forte influência para a classificação e promove um desbalanceamento de classes. Percebemos também que existe uma grande influência na regressão, mas não de forma determinística no modelo como de classificação, nesse caso.
O dia predito ele teve uma forte influência em ambos os modelos, em classificação e regressão, em que todos os casos, o dia predito ele foi o melhor. A janela de tempo se mostrou, os melhores cenários utilizaram 15, 30 e 60, mas o 30 dias se mostrou consistentemente bom. Então, se mostrando realmente que na literatura utilizam comumente um mês, mas realmente mostrou que faz sentido, porque ele consistentemente ele é bom. Não obteve o melhor cenário na classificação, que foi o de 15 dias, e em um dos casos o de 60 dias ganhou, justamente porque usou um dia predito mais na frente. Então, faz até sentido. E a regressão, o objetivo 3, que é a abordagem de classificação e regressão, a gente conseguiu transformar os dados de regressão para classes, sem utilizar a análise de retorno sobre investimento, e mostrou que a regressão ela ficou menos dependente do limite escolhido, mas a classificação superou a regressão em todos os casos analisados, em todos os melhores casos. Né? Algumas limitações do nosso trabalho. Bem, primeiramente, utilizando um conjunto de teste específico. Então, não foi utilizada a validação cruzada, por exemplo. A gente não utilizou justamente para a quantidade de amostras. Então, uma possibilidade para a gente conseguir aumentar a quantidade de amostras e mudar o nosso conjunto de teste é tentar analisar ou quebrar, em vez de analisar em dias, analisar em horas ou em 4 horas. Então, mudar o nosso espaçamento do gráfico analisado e a gente conseguir aumentar a quantidade de amostras e tentar identificar justamente a validação cruzada, para a gente conseguir variar os conjuntos de validação no teste e treino. O tempo histórico é muito longo, então eu peguei o Bitcoin desde 2014. Desde lá ele não era muito conhecido nem muito utilizado. Então o Bitcoin começou a ser bastante utilizado a partir de 2017, por exemplo. Então as movimentações de preço de 2014 para agora são diferentes e a resposta econômica é diferente também do mercado. Então, às vezes, faz sentido utilizar tempos históricos diferentes, analisando minutos e horas, algo bem mais curto, para que você consiga analisar em questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, algo mais recente, assim, faz sentido. Além de criar um modelo mais resistente a momentos de mercado, porque o Bitcoin ele tem ciclos de 4 em 4 anos, que acontece o halving. Então, com a gente analisando muito grande, a gente acaba pegando esses ciclos. E analisando de forma mais curta, a gente consegue justamente analisar como funciona o comportamento dentro de um ciclo do Bitcoin, por exemplo. O uso de dados apenas históricos de volume. Na literatura não há um consenso de quais dados utilizarem, por isso que eu preferi esses dados, que foram os que mais eu vi que fazem sentido. Mas também há diversos fatores que desincrementam vários dados. Então, dados da blockchain eu acho muito interessante a gente colocar, porque são coisas únicas da blockchain do Bitcoin. Índices econômicos, índices macroeconômicos, bolsa americana, por exemplo, podem ser colocados. E indicadores técnicos. Então, transformar, às vezes, os dados históricos em indicadores binários e tentar utilizar esses indicadores binários para ver qual que é o resultado. E outra sugestão é o uso de ensemble. Nós utilizamos uma LSTM simples, mas baseado em definição de vários cenários, a gente consegue fazer um modelo de ensemble que cada máquina utiliza um cenário diferente para prever o Bitcoin e o seu ensemble ele junta predições de diversos cenários diferentes e aglomera num resultado só. Então é uma solução também que pode ser interessante para a gente conseguir variar o nosso modelo de LSTM. Muito obrigado.